A primeira delas foi que uma das estratégias utilizadas pelo Estado babilônico foi justamente capturar jovens, e segundo a descrição bíblica, lá em em Daniel capítulo 1, esses jovens eram inteligentes, com boa aparência, né, sem defeitos. E a primeira questão que a gente levantou aqui, que foi, assim que esses jovens eles foram capturados para trabalhar e para servir no palácio do rei, a primeira coisa que foi feita com esses jovens, ali seguindo a sequência da descrição bíblica, foi que eles foram ensinados a cultura e a língua dos caldeus. Ou seja, pegou esses jovens inteligentes, a primeira coisa que foram trabalhar foi ensinar para eles a cultura e a língua dos caldeus. E a gente viu o significado disso. Logo em seguida, não só esses jovens eles foram ensinados na cultura e na língua dos caldeus, mas aí a palavra de Deus dá um foco em Daniel e nos seus 3 amigos, mostrando que não só eles estavam sendo ensinados na palavra de Deus, como também era oferecido os manjares para que eles participassem dos prazeres enquanto eles estavam aprendendo a cultura babilônica. E por fim, nós vimos como eles atacaram diretamente também a religião daquele povo, quando eles pegaram o nome de Daniel e dos seus amigos, que apontavam para o Deus verdadeiro, que apontava para o Deus da aliança, e eles colocaram nomes naqueles rapazes, naqueles jovens, que na verdade agora apontava para atributos de alguns dos deuses dos caldeus. E a gente viu que ali na Babilônia, o que é que eles utilizaram como ferramenta para conseguir subjugar o povo? A educação estatal, digamos assim, utilizando esses termos, e o desprezo da religião e o afastamento de qualquer referência à religião verdadeira. Então, por que eu trouxe... A gente viu diversas outras coisas, mas por que eu trouxe esse ponto específico para a aula de hoje? Porque na aula de hoje, quando a gente for tratar do controle educacional na história moderna, a gente vai ver que alguns movimentos sociais e alguns regimes políticos se utilizam dessa mesma estratégia que foi utilizado lá no período do cerco da Babilônia. Então, o primeiro ponto, e aí eu relembro a frase que a gente leu, que dá como se fosse o subtítulo do livro, que uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. E por que isso? Porque a partir do momento que quem quer que seja que controle o sistema educacional, ele vai conseguir definir quais são os objetivos através da doutrinação, né? Vai conseguir estabelecer, inclusive, como a gente viu na aula passada, quais são, por onde você e como você deve interpretar os fatos, dando também novos valores morais e, consequentemente, fazendo tudo isso, ele vai definir o futuro, essas pessoas vão definir o futuro de todas as áreas da vida de um povo. E por que isso? Porque a partir do momento que as crianças, os jovens, eles abraçarem essa cosmovisão babilônica, né, digamos assim como a gente usou o termo na aula passada, a partir do momento que esses jovens aderirem a isso, eles vão ser os futuros adultos. São aqueles que, com essa cosmovisão criada e como o irmão Bruno falou, doutrinada ali nas escolas, são eles que vão ser os próximos professores, os próximos políticos, os próximos juízes, advogados e assim por diante. Então, se eu consigo conquistar, ainda na juventude, e tratar e colocar esse tipo de pensamento neles, consequentemente, eles vão agir assim em toda a área da vida. E o primeiro movimento, né, social ou regime político que a gente vai tratar hoje é o nazismo. Acho interessante lendo um pouco sobre isso, e se os irmãos puderem pesquisar mais sobre isso,
como, na verdade, é parecido com aquilo que a gente viu lá em 1 Daniel, no capítulo 1 de Daniel, mas também é muito parecido com o que a gente vê hoje no Brasil, né? Apesar do autor ele estar falando das escolas estatais americanas, você vê uma realidade assim, a olhos vistos, com as mesmas estratégias sendo aplicadas aqui no Brasil, ano após ano. Então, entrando nesse aspecto de como o nazismo se utilizou da educação como um controle, é interessante citar que, por conta de toda a violência, toda a atrocidade que o nazismo cometeu, e que isso está extremamente documentado, inclusive tem filmes, séries falando sobre isso, acaba que a gente foca muito nessa violência, que realmente foi algo vil, foi algo assustador, inclusive, mas nós esquecemos de ver a atrocidade nazista do ponto de vista filosófico, como a gente viu aqui no sermão com o pastor Broto, né? O que o nazismo fez, trabalhando, inclusive, numa nova cosmovisão, invadindo em todas as áreas de conhecimento e em todas as áreas da vida das pessoas, mudando a forma, inclusive, das pessoas pensarem, para que elas pensassem de acordo com o regime e servissem, então, a esse regime. Então, o autor vai dizer que o nazismo ele não simplesmente atacava o corpo das pessoas, né? Mas ele atacava também a alma, né? e a mente dessas pessoas. Então, nas palavras do próprio Hitler, em um dos seus escritos, ele escreveu sobre a importância de ganhar e depois de treinar os jovens no serviço de um novo Estado nacional. Veja só. Na aula passada, a gente citou um humanista americano que falava que os professores eles não deveriam ser simplesmente professores, né? Mas que deveriam ser pregadores eloquentes da nova religião humanista, independente da disciplina que eles estivessem ministrando nas suas salas de aula. Para quê? Para que essas crianças, né, esses jovens, pudessem estar a serviço dessa nova religião. Quando a gente estudou aqui nas quintas-feiras, né, o pastor Augusto Braine trouxe diversos materiais, né, diversos livros, mas um deles, que a gente falou, que é um livro diabólico mesmo, né, que é A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, e um dos pontos que ele trouxe aqui foi algo parecido com isso, onde, na verdade, não importa mesmo a disciplina que está sendo ministrada, mas que você transforme aqueles alunos em militantes, onde eles possam ser abertos, né? Possam ter a sua mente aberta para a verdadeira liberdade, para sair da ignorância, e o sair da ignorância era o quê? Olhar para as demais coisas da vida com a lente marxista. Para quê? Mais uma vez, para trabalhar por um Estado socialista, comunista, marxista, como é que vocês queiram chamar. E é exatamente isso também que a ideia de Hitler. Treinar essas crianças, esses jovens, para que pudesse servir no novo Estado nacional. Um contemporâneo de Hitler, né, William Shirer, foi uma testemunha ocular da ascensão de Hitler. Ele escreveu alguns discursos de Hitler, ele registrou, na verdade, alguns discursos de Hitler, e olhem para vocês entenderem como eles sabiam o que eles estavam fazendo. Primeira parte, num discurso em 1933. Quando um oponente declara "não passarei para o seu lado", disse Hitler num discurso de 6 de novembro de 1933, eu calmamente respondo: seu filho já nos pertence, e você passará. Seus descendentes, entretanto, agora estão no novo campo. Em pouco tempo eles não conhecerão nada além da nova comunidade. Em 1937, Hitler falou também: este novo rei não entregará a juventude a ninguém,
mas tomará a si mesmo e lhe dará a sua própria educação e o seu próprio crescimento. Ou seja, no regime nazista, eles claramente faziam com que toda a educação fosse retirada da autoridade dos pais, das autoridades locais, e que tudo isso ficasse centralizado nesse governo. E aí, meus irmãos, não tem como a gente não fazer uma ligação direta com a forma que a educação é estabelecida no Brasil, né? Você tem o Estado, que define todas as coisas e todo o conteúdo programático que precisa ser dado através do MEC, e as escolas, de uma forma geral, têm que falar sobre esse conteúdo. E o pior não é isso. O pior é que os professores, e aí eu faço um parênteses, né, dizendo que não todos, mas a maioria deles, que já tiveram a sua mente mudada por essas ideologias, são justamente aqueles que vão ensinar esses conteúdos para os nossos filhos. Então, por exemplo, quando um crente fiel está ensinando ali, seja os jovens, as crianças, sobre o marxismo, um exemplo, porque tem que falar, né, para eles conhecerem o que é o marxismo, quando eles forem falar com a lente cristã, eles vão claramente mostrar todas as inconsistências que existem no marxismo com a escritura. Eles vão mostrar como é uma ideologia assassina, né? E você vê que quando essa ideologia é colocada em prática, os milhões e milhões e milhões de pessoas que morreram como consequência disso. Porém, quando um conteúdo programático como esse vai ser dado por alguém que já foi cooptado por essa ideologia, eles, na verdade, vão transformar essa ideologia em como se fosse umas boas novas, né? Num evangelho da justiça social, e trazer, a partir dessa lente, ensinar aqueles jovens. Então, depois que o controle educacional é tirado, né, o que é que eles fizeram também? Todos os professores no regime nazista, eles foram obrigados a se filiarem à Liga Nacional Socialista. E depois que esses professores foram obrigados a se associarem, eles também tiveram que seguir a cartilha de ensino definido pelo regime. Então, tira-se a autoridade dos pais e a autoridade local, coloca tudo no Estado. Os professores, eles são obrigados a servir ao serviço nazista, ao movimento nazista, ao partido nazista. Não só isso, eles são obrigados também agora a ensinar conforme a cartilha, a doutrina nacional socialista. E isso, todos eles eram obrigados a ensinar sem reservas que aquela doutrina era a doutrina correta e era a doutrina que deveria ser absorvida por esses alunos. Então vejam, meus irmãos, como eles percebiam a importância da educação das crianças para que o regime nazista conseguisse atingir seus objetivos. Então, quando a gente fala da preocupação... Mariana. Essa pecha, né? Yuri.
Perfeito. E assim, quando a gente fala, né, que o movimento, o regime nazista, né, na verdade, ele foge de muitas das características do que a gente chama hoje, né, da direita, inclusive parte de todo o movimento, eu não diria que ele é um movimento que tinha todas as características da esquerda, mas que grande parte das características desse movimento era, sim, um movimento de esquerda. Oi? Coletivismo. Perfeito, perfeito. Então, assim, se você tiver que botar uma imagem, né? Se você tiver que dizer, saia de cima do muro, é direita ou esquerda, não tem como você ir para o lado de cá. Só tem como você chegar para o lado de cá. No caso de vocês, né? O contrário. Eu vou matar esse. Que aqui eu não tenho pena, não. De animal, não. Isso que eu estava falando dos professores aconteceu inclusive na área jurídica, né? Então você tem alguns dos grandes juristas da Alemanha que foram inclusive se refugiar nos Estados Unidos, né? Porque ou você era de acordo com eles ou você não tinha chance no regime. E é interessante que eles não fizeram como se fosse uma nova constituição, né? Como foi aqui no Brasil. Eles meio que estabeleceram um estado de exceção ali, né? Eu não sei se eu posso utilizar esse nome técnico aí, mas eles começavam a decretar leis e leis daquele estado de exceção para se adequar, inclusive, ao regime. Então, aquilo que o regime estava fazendo estava dentro da lei do regime. Então, quando a gente fala do nazismo, e aí a gente sempre foca nas atrocidades finais, né, no estopim do que foi aquelas mortes, né, as câmaras de gás, a gente esquece que a ideologia nazista ela é muito mais abrangente, né? O Hitler, na verdade, ele queria recriar clima social, cultural, político, educacional, jurídico, moral, tudo isso era para ser substituído por uma cosmovisão nazista. Ou seja, na Alemanha havia a verdade nazista, a verdade política nazista, a verdade econômica nazista, a verdade social nazista e a verdade religiosa nazista. E todas as instituições tinham que se submeter ou seriam banidas. Então, quando você vê, né, e isso vale para todas essas outras ideologias malignas, pessoas que ficam dizendo assim, foram ruins, mas você vê hoje pessoas fazendo algo parecido, né, e tentam minimizar o que essas ideologias fizeram,
você não pode ficar com medo de chamar o que essas ideologias são, né, que são ideologias assassinas. Toda vez que você não toma partido contra elas, por exemplo, não sei quantos de vocês escutam, né, mas dizendo que o crente deve ficar fora da política, não deve misturar religião com política, não deve falar sobre lei a partir da escritura, né, deve ser a religião tem que ser colocada em âmbito privado ou não em âmbito público. Toda vez que você não toma partido com medo, por covardia, como a gente, né, conversou na aula passada aqui, você, na verdade, você está aquecendo o seu inimigo. Você está condescendendo com o seu inimigo. Então, Mariana, uhum. Inclusive, aí a gente entra aqui no outro ponto, né, que a gente falou de Daniel ali, da educação, ensinando a educação, a língua, a cultura dos caldeus, e aí a gente falou sobre o rompimento com a religião, né, ou toda referência à religião estava sendo tirada, inclusive o nome deles eram mudados por conta disso. O regime nazista, depois deles pegarem essa parte educacional, eles quiseram fazer isso também com o cristianismo, que é essa segunda parte que a gente vai tratar agora. Então, uma coisa que tem em comum com todos esses regimes e esses movimentos socialistas é que todos eles, independente do que o objetivo final que eles tinham, eles sempre foram inimigos do cristianismo. Então, qualquer fagulha de cosmovisão cristã era rapidamente tentada ser silenciada por esses regimes. E aí, depois do nazismo, né, através da liderança de Hitler, eles cooptarem a educação, né, tomarem conta da educação, tomarem conta dos professores, eles passaram então também a ir para cima de um dos maiores inimigos do regime, o cristianismo. Então a gente lógico, a gente sabe de todo o movimento contra os judeus, né, que teve durante o nazismo, mas a igreja cristã, ela foi muito perseguida também na época pelo regime nazista. Veja só, um dos homens mais próximos de Hitler, né, Bormann, eu não sei se pronuncia assim, Bormann, o nome dele,
ele disse publicamente em 1941: o nacionalsocialismo e o cristianismo são irreconciliáveis. Ou seja, eles de cara já estavam dizendo, a gente tem que fazer alguma coisa, porque é irreconciliável. Você não consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa que serve ao soberano Jesus Cristo, ele não vai servir conforme a gente quer o soberano, né, usurpador Adolf Hitler. Então, o que começou a acontecer, então, era que os agentes da SS, né, polícia secreta, ali, milícia secreta do nazismo, começou a se infiltrar nas igrejas. E, inclusive, eles começavam a anotar os sermões dos pastores. E um pastor em específico, deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui, Martin Niemöller, né, acho que é assim que se pronuncia, ele começou a denunciar não o regime em si, mas as ideias propagadas pelo regime como sendo ideias antibíblicas. E é interessante que quando você vai atrás do julgamento desse pastor, né, que ele foi julgado por desobediência, né, contra o regime, todas as denúncias foram feitas com base nos sermões que ele tinha proferido. E mesmo depois dele saber que tinha, sim, espiões dentro da igreja, ele de púlpito disse, olhe, eu sirvo ao Deus Altíssimo, eu só sirvo ao único Senhor, e eu não tenho medo de falar a verdade da palavra de Deus. As consequências eu vou enfrentar. E ele continuou pregando a verdade contra aquele regime. Então, no primeiro movimento que teve contra a igreja cristã, além desses espiões, 900, o registro histórico mostra que 900 pastores foram presos na Alemanha. 900 pastores foram presos, e depois teve outros movimentos que prenderam mais pastores. E o que é que eles faziam? Além de prender esses pastores para silenciar a palavra de Deus, entre aspas, silenciar a palavra de Deus, para que os púlpitos que combatiam essa ideologia assassina acontecessem, eles passaram também a colocar líderes dentro dessas igrejas, fazendo com que também, a partir dessas prisões e até mesmo ameaças de matar esses líderes cristãos, eles diziam que com isso eles faziam com que a liderança perdesse força, eles conseguissem colocar novas lideranças, né, que tivessem de acordo com os pensamentos deles, e assim enfraquecer a religião cristã. Então veja só, educação e colocar para fora qualquer resquício de cristianismo em todos os debates. Eu citei na aula passada aqui, mas eu vou citar de novo. A gente viu o caso de São Paulo, né, que estava querendo tirar, inclusive, a referência antes de Cristo e depois de Cristo, de quando vai tratar das questões históricas, né? Você vai olhar na maioria das escolas, né? Eu não diria todas, mas na maioria das escolas, qualquer referência ao cristianismo, ela é colocada como se fosse um mito, né? Como se fosse alguma coisa obscura. Toda vez que vai tratar sobre criacionismo, um exemplo que foi citado pelo pastor Broto aqui na pregação, é logo colocado como se fosse alguma coisa irracional, como se fosse, isso é uma questão de fé obscura das pessoas que acreditam nesse mito, dessa historinha de carochinha. Então veja que essas coisas elas foram sendo retiradas da educação, dentro da educação sendo colocado a religião para fora. Só um minutinho, Suzana. Tirando a religião da educação, as referências do cristianismo da educação, e também você vê isso, inclusive, nos nossos dias, fazendo com que a igreja, né, e aqueles que fazem e que recuam são covardes, como a gente viu na aula passada, porque tem-se a verdade, fazendo com que a igreja recue para que viva um cristianismo falso,
que é um cristianismo privado, onde você não interage com o mundo, onde você não transforma o mundo. E isso aconteceu, inclusive, nessa época do nazismo. Eles foram avançando dentro da igreja, tirando as lideranças que falavam contra, e as igrejas passaram a ser, inclusive a ter os sermões ali, né, os sermões dos pastores avaliados pelo regime nazista. E a igreja recuando, e acabava que quando a igreja ela se furta ao seu trabalho de ser baluarte da verdade, e eu não estou dizendo que isso aconteceu com os irmãos, né, porque muitos inclusive foram presos, perseguidos naquela época, o exemplo que eu dei dos 900 pastores. Né, a gente tem um exemplo de Benhoff também, né, um pastor alemão, tem um livro falando sobre como ele combateu o regime alemão. Então, quando a gente faz isso nos dias de hoje, quando a igreja ela se reserva a falar só de questões, entre aspas, entre muitas aspas aqui, doutrinárias, mas que isso não vai para o âmbito público, as pessoas não vivem isso fora das quatro paredes da igreja, não vivem isso na criação dos seus filhos em casa, não vivem isso na hora de fazer o comércio, não vivem isso na hora de dar uma aula numa universidade, não vivem isso na hora de pensar nas leis e de combater, inclusive, as leis injustas. A gente está colocando o cristianismo dentro de uma caixa que ele não está. E acontece isso que a gente estava discutindo. O regime alemão fez isso com a igreja, e hoje, apesar de você não ver os pastores sendo presos, apesar de você não ver uma perseguição violenta nesse sentido, você vê que todas as vezes que a verdade é anunciada contra essas ideologias de púlpito, nos âmbitos políticos, todas as vezes eles tentam reduzir o cristianismo a uma questão de fé privada, né? E coloca, você não pode misturar essas questões com política, com educação, e no final de tudo, a religião deles pode, mas o cristianismo tem que ser colocado. Por quê? Por que pode o humanismo? Por que pode o positivismo? Por que pode todas essas outras coisas? O marxismo? Por que tudo isso pode? Porque só tem um inimigo em comum deles, que é a verdade bíblica, o cristianismo. Suzana, que ela tinha levantado a mão. Uhum. Uhum. Perfeito. Breno. Uhum.
Verdade. Agora eu diria o seguinte, eu diria os cristãos, não o pastor. Que eu creio que pastor não deve, não foi chamado. Se ele foi chamado para ser pastor, é para pastorear a igreja, não é para ser cargo, não ter cargo político. Mas todo cristão deveria exercer. E o que acontece muitas vezes é você ver cristãos que são inclusive eleitos, aí quando chega lá diz, não, eu vou tratar as coisas aqui de forma técnica. Eu vou tratar aqui sem ideologia. Eu vou tratar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você não pode ser, você ter acreditar no cristianismo que nós cremos e viver e decidir as coisas da sua vida distante daquilo que nós cremos. Só deixa Yuri. Verdade. Deixa Yuri falar para a gente finalizar aqui, que já está chegando perto do meio-dia. Alienado. Verdade. Inclusive, mas a palavra é essa mesmo, né? A palavra é essa mesmo. Inclusive, aqueles que estudaram, por exemplo, da questão da Igreja Católica Romana, né? A teologia da libertação. A teologia da libertação, aqueles que estudam mais a fundo dizem que foi justamente fruto da KGB, né? Infiltrando e trazendo. Alessandro. Perfeito. Isso. É porque provavelmente não era um cristão, mas a análise que ele fez da realidade que ele estava passando foi perfeita, né? E eu sei que quase eu acho que todo mundo aqui escutou, né? Para solucionar os problemas do Brasil, nós precisamos de educação, né? E a gente teve aí um governo que o lema era pátria educadora, né? Para resolver todos os problemas do Brasil. Mas veja só, a gente teve mais alunos nas universidades, a gente teve mais dinheiro sendo gasto em pesquisas, e eu não quero nem entrar no mérito dessas pesquisas, mas, enfim, o que a gente viu? Formação de novos militantes militando a favor de ideologias que levam o mesmo cabo aqui do que a Alessandra leu. Né? O mesmo cabo, assassinato. Né? Que, por exemplo, claramente, quando a gente vê hoje que inclusive tem nos Estados Unidos esses números são coletados de uma forma melhor do que no Brasil, né? A quantidade de assassinatos que são realizados no ventre das mães, né?
Então, assim, enfermeiras, médicos que deveriam estar usando todos os dons, os talentos, né, ali, a saúde dada por Deus para desenvolver a medicina, para ajudar aquela mãe a ter o seu filho em segurança, trabalhando para Satanás, assassinando aquelas crianças, né? É assim, exatamente. E é o que a gente viu nas aulas passadas. A gente trabalhou aquele livro de Douglas Wilson, que é Educando os Nossos Filhos daqui para a Eternidade, né? Porque o objetivo final é que eles glorifiquem o nosso Senhor. E para finalizar, porque assim, eu sei que o assunto é bom, né? Então, senão a gente vai ficar aqui conversando e discutindo, né? A gente hoje teve um bom tempo, né? Então vamos chegar agora no meio-dia e terminar. Mas olha só, aquilo que eu estava falando da igreja, né? O autor vai dizer: as igrejas foram confinadas, tanto quanto possível, às funções estritamente religiosas, e mesmo nessa esfera estrita estavam sujeitas a tantas obstruções quantas os nazistas se atreviam a impor. Hitler sabia que para garantir o futuro ele deveria controlar o presente e remodelar a cosmovisão da nova geração com sua cosmovisão nazista, mediante o controle das escolas e igrejas e o sequestro do processo educacional em ambas as instituições. Hitler eliminou os cinturões opostos da transmissão da resistência ideológica. Ou seja, sem a verdade da igreja e com escolas que não são baseadas no conteúdo de Cristo, no ensino que glorifica a Deus, ele rompeu com as barreiras ideológicas para então conseguir assim colocar o nazismo para avançar. Tá certo, meus irmãos? Na próxima aula, eu achava que a gente ia falar sobre o marxismo hoje também, mas não deu. Na próxima aula, a gente vai ver sobre o movimento marxista, e assim, hoje o bonito é falar progressista, né? Mas no fim é comunista. No fim é comunista, marxista de todo jeito. No fim é isso. E a gente, como sabe que esse movimento não é um movimento parado, né? Não adianta você imaginar o comunismo como foi descrito na teoria ali, não sei o quê. Como é um movimento que não é parado, e a intenção da gente não é estudar o movimento, mas sim ver como esse movimento se apropriou da educação para conseguir seus objetivos, a gente só vai falar de dois aspectos dele, do movimento marxista a partir de Lenin, né? Rapidamente assim, não vai ser um aparato histórico não, só nesse ponto específico da educação, e vai falar um pouquinho sobre a remodelagem que Antônio Gramsci deu, né, para entre aspas, novo marxismo. Tá certo? Eu vou pedir para o irmão Breno orar, finalizando, e nós estamos despedidos. Amém. Amém.